Bom, aqui o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, né? Há muitos anos abandonado e que, na verdade, poderia hoje ser o lugar mais importante, talvez, de Vitória, pelo espaço, pelo povo que mora aqui em torno, que foi um grande sonho quando ele surgiu, né? A gente tinha oficinas diretas aqui, o meu grupo também, diversos grupos participaram aqui, ocuparam esse espaço, não só montando os espetáculos, mas assistindo espetáculos, apresentando também, fazendo intercâmbio. E era um espaço também de vivência, né? Aqui do outro lado a gente tinha uma praça também aberta ao público, então assim, estava tudo conjugado isso aqui, mas eu acho que um centro cultural com o nome de uma pessoa, né? Carmélia Maria de Souza, uma mulher e uma negra, talvez isso não tenha interessado muito para os nossos governantes, para a nossa classe dominante, que eu acho que nós estamos carecendo desse espaço. O Carlos Gomes está fechado há muitos anos, no coração, e isso o que mais me contraria, assim, a gente já fez até um movimento lá em frente, assim, é o descaso dos governantes e da própria população, e os próprios artistas. Era para estar todo mundo muito revoltado com aquilo lá fechado. No entanto, a população de Vitória parece que não tem esse sentido, né? Ou esse sentimento de que aquilo nos pertence, de que precisa ser ocupado, precisa ser utilizado. Então, assim, é um descaso quase que geral da sociedade capixaba. O Grupo Tarahumaras, apesar de ter sido fundado, como eu disse, no Colégio Maria Ortiz, mas na verdade a vida dele mesmo, quando ele começa o parto, né, e quando começa mesmo o corpo a pulsar, foi aqui no Carmélia, com vivências de festivais, de encontros de pessoas, e mesmo no processo de oficinas de montagem, né? Então é um lugar assim, que a gente não tem como falar a história do Tarahumaras sem pensar no Carmélia. A gente costumava se reunir no Maria Ortiz, era um grupo que lia poesia, escrevia, era um grupo de escritores, né, ou amantes da literatura, que muitos até não tinham nada publicado. E daí eu tinha participado de um concurso de dramaturgia do governo do estado, era o Departamento Estadual de Cultura, que criou o prêmio Cláudio Bueno Rocha. E daí eu fui classificado em primeiro lugar. Depois teve um outro edital que era para diretores de teatro, pessoas interessadas em dirigir alguma obra teatral, e a minha peça estava em questão. E daí eu falei, bom, eu escrevi a peça, e então por que eu não mesmo concorrer para dirigi-la, né? E aí foi isso que eu fiz. E daí, conversando com esse grupo, que era de amantes da literatura, então, falei assim, vamos criar um grupo para montar essa peça? E nos atrevemos a fazer o espetáculo. Vamos fazer um espetáculo de uma vez, ao invés de só leitura? Mas os recursos e como vamos fazer e tal. E, vamos fazer, e era um grupo grande, um grupo, na época tinha, não sei se tinha umas 18 ou mais de 20 pessoas. Não, a gente vai fazer e tal. Fizemos, na época, livro de ouro, fizemos várias coisas assim para angariar recursos, né? Tinha uma garra muito forte. A gente estava ensaiando, inclusive, aqui nesse espaço, né, do Carmélia. A gente se encontrava aqui muito animadamente mesmo para poder fazer essa montagem, essa descoberta, né, do teatro. Na vida de muitos foi uma descoberta. Nós fomos muito atrevidos para fazer esse espetáculo. Muito mesmo, muito atrevidos mesmo. Muito corajosos. A minha relação com a América Latina e o Arthur, em agosto de 1936, veio ao México conhecer os Tarahumaras, o ritual do peiote, que tudo tinha a ver com o livro, né, com o texto que eu tinha escrito. Eu falei, então, sugeri Tarahumaras e a turma gostou, né? O grupo gostou, principalmente porque Tarahumaras, na língua nahuatl, significaria
grosso modo, assim, corredores a pé. Então, assim, é uma ideia de nós também, de artistas de uma sociedade como a nossa, assim, sermos corredores a pé. Né? Nós estamos descalços, nós temos que ir atrás das coisas, né? E aí, foi aí que surgiu a ideia desse nome e esse grupo. A gente resolveu montar a peça Antônio Artaud, Atos de Crueldade, uma peça com 86 personagens. Isso requeria... seria impossível trabalhar com 86 atores. Eu precisava de fazer aquele processo de coringa, um ator representar diversos papéis. Mas e daí tinha que ter ator bem preparado, né? E como é que fazer isso, né? As pessoas ali tinham até alguns com essa entrada no palco, mas eu acho que a gente precisava mais e também precisava de muito mais gente. E daí a gente conseguiu um espaço aqui no Centro Cultural Carmélia. Eu ficava aqui ouvindo a gente dar nossos gritos lá em cima, e fazer nossas experiências lá em cima, nossas oficinas, às vezes subiam, ficava olhando. E porque também era a época que esse espaço tinha vida, né? E ele nos permitiu a montagem desse espetáculo, esse espaço aqui, Carmélia. Consegui também aqui no espaço que, ao invés da gente ficar só ensaiando, eu criei uma espécie de oficina permanente, assim, que durou mais de ano. Então, assim, nesse processo das oficinas, quem tivesse interessado em integrar o grupo, integrava. Quem não quisesse, vencia a sua hora e ia embora, e voltavam outros, né? E eu sei que nesse caso passaram mais de 200 atores. Atores e não atores, gente interessada em fazer teatro. E no final, acabei montando a peça com 16. Era rico e complicado ao mesmo tempo, né? Assim, tem um processo para chegar lá. Assim, como é que você vai falar de Artaud sem entender o movimento surrealista, né? Como é que você vai falar de Artaud sem entender o próprio, dentro do surrealismo, o conflito dele, né? Com André Breton e com o Partido Comunista Francês. Aí você tem que entender também a Segunda Guerra Mundial. Você tem que entender um pouco do fascismo, entendeu? Então foi um processo de muita pesquisa. Que, na verdade, eu acho que todo espetáculo teatral, acho que toda obra de arte que é bem pensada, que tem um compromisso mesmo, assim, sabe, com a vida, eu acho que, assim, essa obra acaba sendo um pretexto para você discutir todas as outras coisas. Então, assim, não tem como você fechar, eu estou fazendo um espetáculo que o tema é esse, assim, e você, só em torno disso, assim, eu acho que você tem que explodir um pouco essa bolha, né, e colocar ela no mundo, nas relações com as outras coisas. Basicamente, Os Últimos Dias de Paupéria é um espetáculo que é um conflito existencial, né, um monólogo cerebral que acontecem lá entre dois pontos de vista dentro de uma mesma pessoa, né? E esses conflitos não são só existenciais, mas são culturais, são políticos e de um contexto que é lá a década de 60 e 70. Foi ao longo dos ensaios, na verdade, né? Tinha algumas coisas pré-estabelecidas, já indicadas, e a partir do momento que você vai sentindo o clima, as tensões, né? Você vai elaborando o seu processo criativo, né? Porque a criação se dá, né, na forma como eu vejo, né, a partir do fazer, né? As coisas não estão previamente prontas. Você tem algumas indicações, mas é o processo, né? Você tem que ter essa leitura, né, leitura de mundo e leitura do que o espetáculo está te pedindo, né? E você, com seus recursos, cada com o seu estilo e com o que você olha, você contribuir para o processo, né? Então, assim, o espetáculo diz a você, de alguma forma, o que você tem que fazer. É claro, cada um tem a sua resposta pessoal para isso aí. Parece que a história volta, né? Parece que as coisas se reviram aí e aquilo que parecia antiquado, ultrapassado, retoma e, às vezes, aquele texto que era importante lá há 40, 50 anos atrás tem uma importância agora, porque parece que a gente precisa sempre revirar a história para reaprender um pouco. E coincide, assim, exatamente o momento, a montagem dele, essa remontagem, na verdade, que é de 2015, coincide exatamente com o momento que o Brasil, né,
a gente acaba perdendo a noção de democracia, onde os valores vão sendo modificados e a gente começa a sofrer golpes e uma situação política, social, econômica, né, terrível. E esse texto vem, né, com essa força, ele ganha uma outra dinâmica, né, no sentido de provocar uma inquietação nossa, né, como artistas, como cidadãos, como pessoas, né. Então ele tem essa força de provocar na gente uma reflexão e de um contexto complexo, né, que envolve tanto o indivíduo como o coletivo. Eu sempre gosto de fazer o debate depois das apresentações, porque eu acho que tem uma questão do processo de criação que, assim, ele tem uma série de etapas. Aí uma delas, depois de alguma delas, você chega na estreia, você chega na apresentação. Mas eu acho que uma obra, para ela se fortalecer, assim, você precisa ouvir o outro. Mas a ideia é sempre do debate, porque é bom a gente ouvir, saber o que a gente conseguiu passar. E, no mais, assim, desses debates, sempre a gente utiliza, e a própria plateia utiliza disso assim, como um pretexto para a gente falar de outras coisas. A gente fala de política, a gente fala da realidade, do cotidiano, a gente sai do espaço da arte, né? E traz para a vida. Na verdade, é um pretexto também de um encontro, que é mais do que essa relação palco-plateia, mas da finalização de um ritual, que pessoas estiveram juntos, comungando de algumas ideias, ou até discordando, mas que vieram para esse lugar. Então, eu acho que o debate cumpre esse papel também, até da socialização, né? E é uma forma também da gente desmitificar, sabe? O dom do teatro, que é isso, é um processo, inclusive econômico, da montagem, da pesquisa, de tudo que qualquer um pode fazer, né? E que qualquer um pode fazer, é só ele criar os seus objetivos, as suas metas, as suas condições, ou aproveitar as que há, as que existem. Mas viver em cena é um lance meio ritualístico, né? Assim, a gente, assim, quem é do teatro você tem o seu papel social, né, enquanto artista, que você tem né, as suas visões políticas, né? Agora, claro que viver em cena é um ato de devoção, de ritualístico. Você tem que ter esse respeito pelo palco, pelas pessoas, pela plateia, né? É um lugar exigente e também, claro, do prazer de fazer isso aí, mas que isso aí você está levando algo para a sociedade, para as pessoas, né? Então, eu acho que o teatro impregna na gente e transforma a nossa maneira de ver o mundo, de interagir com as pessoas, de entender, assim, nossa, esse momento é importante na minha vida, assim, de valorizar os momentos, de valorizar a interação humana, né? Esse contato humano é o que o teatro proporciona. Todo ser humano nasce em potência mesmo para ser artista, para fazer arte, para fazer qualquer coisa. E a educação vai castrando isso, vai atrapalhando isso. Agora, inclusive assim, no teatro eu posso dizer muitas coisas que eu não poderia falar com a minha família, com os meus amigos, porque eles não vão entender o que eu estou falando, não vão avaliar o que eu estou dizendo, eles vão me avaliar, me qualificar antes, assim, pela relação, pelo grau, pelo não sei o que, do que eu posso ou o que eu não posso dizer. Agora, no palco é outra coisa. É uma obra de arte. Eu gosto sempre de deixar muito claro que a arte não é a realidade. A arte é uma leitura da realidade, uma proposta de questionamento da realidade. Viver em cena, para mim, é viver, cara, porque não vou dizer que eu sou atriz o tempo todo, nem que eu estou atuando o tempo todo, mas a gente está atuando agora, né? Eu para você e você para mim. E na vida profissional também, a gente tem que vestir as nossas máscaras no dia a dia, talvez até na nossa própria família, né? De vez em quando você está num determinado estado e você tem que demonstrar estar em outro. Então eu acho que isso é viver em cena. Eu carrego essa vivência para a minha vida, né? Porque o teatro ensina muito para a gente. Não que ensine a gente a fingir, mas ensina a gente a agir.
em determinados momentos, ensina a gente a falar, e o que falar, onde falar. Então a gente termina vivendo em cena o tempo inteiro, né? Nós estamos em cena o tempo inteiro. Agora a questão toda é saber quando é que eu estou interpretando, que eu estou fazendo arte, ou quando eu estou só sendo conduzido por um diretor invisível aí, né? O mercado, o capital, o Deus. Ou quando é que eu tenho consciência de mim, ator, fazendo arte. Porque a cultura é aquilo que se cultua, que se cultiva. Então, numa cultura machista, uma cultura, sabe, capitalista e tal, assim, praticamente a cultura é cultuar isso. Agora tem que vir uma arte para dar uma sacudida na cultura. Para colocá-la em xeque. Para fazer as pessoas duvidarem se é isso que nós temos que cultuar. E se é que alguma coisa precisa ser cultuada.